Olá, aqui é o Dr. Jonatas Catunda, cirurgião de cabeça e pescoço, e nesse vídeo vamos ler alguns comentários de pacientes que fizeram a punção da tireoide, eu comentando os comentários, né? Toda sexta-feira lá no meu Instagram eu faço essa postagem perguntando como foi a experiência com algum problema ou algum procedimento da minha especialidade, da cirurgia da tireoide, e as pessoas participam, né, agregando informação, e na sexta-feira eu gravo um vídeo e trago aqui para vocês comentando esses comentários, tá? É algo interessante porque às vezes o comentário ele traz uma informação, mas a interpretação do especialista agrega mais valor. Então já curta esse vídeo, já se inscreva no canal, já vá lá no Instagram e me siga por lá também, tá? Para você ver quando aparece um quadro como esse e poder participar com a sua informação, que ela é muito valiosa. Então, aqui na tela está o meu Instagram, né, Dr. Jonatas Catunda, e na sexta-feira passada eu fiz essa postagem aqui. Conta como foi a sua experiência com punção de nódulo na tireoide. Então já chegou aí 400 comentários, né? Bastante enriquecedor, muitos relatos. E a punção da tireoide, ela é um exame que é feito, né, nos pacientes que têm nódulo na tireoide, às vezes um nódulo grande ou um nódulo suspeito. E a nossa recomendação é que seja feito com anestesia, coletando material, e esse material vai nos ajudar a saber o que é aquele nódulo e vai indicar qual é o melhor tratamento, tá? Mas é um procedimento que, na maioria dos pacientes, né, aqui como a Cris, a minha foi super tranquila, não senti nada. Eu faço esse exame, eu realizo esse exame, né, no meu consultório, eu tenho um aparelho de ultrassom e a gente consegue coletar material. E o que eu vejo nos pacientes que eu faço esse exame é que realmente, na maioria dos casos, assim, 99% é muito tranquila. Em alguns pacientes eu percebo que quando a pessoa está muito ansiosa, mesmo a gente explicando tudo, às vezes o paciente vem com uma carga muito pesada em relação ao medo, e esse medo, essa ansiedade acaba fazendo com que o procedimento seja mais doloroso. Talvez a pessoa fique prestando tanta atenção e acaba sentindo e realmente incomodando. Mas eu diria que em 90% dos pacientes é igual o da Cris, super tranquila, não sentiu nada, né? Então, vamos passando aqui os comentários. No meu caso foi tranquilo, profissional maravilhosa, me deixou super calma, que realmente é isso que eu vejo, né, quando a gente conversa com o paciente, sente uma melhora. Da lead, fiz duas, a primeira com anestesia foi ruim, mas mais por causa da anestesia, foram 2 picadas, na segunda foi muito tranquilo, o doutor fez anestesia e foi bem rápido. Então, para você ver, a anestesia, para essa paciente, ela achou mais incômodo do que fazer sem anestesia. Na minha prática, o que é que eu percebo? Vejo pacientes que fizeram com e sem anestesia, eu sempre pergunto como é que foi as outras punções, e a anestesia é como se ela melhorasse a dor depois da punção. É como se nas próximas horas depois do procedimento, a anestesia ainda ficasse fazendo efeito e a pessoa não sente nada. Quando faz sem a anestesia, às vezes na hora é tranquilo, mas quando a pessoa pega o carro, o ônibus, o transporte, por conta do manuseio, a pessoa começa a sentir o desconforto. Então é algo que é variável, não existe um consenso, não existe uma forma normal, obrigatória de fazer, mas na minha experiência eu sempre faço com anestesia, e geralmente a anestesia não é uma dor tão forte não, tá? Continuando. A pergunta comentário da Virginia. Minha experiência foi um pouco ruim porque, na verdade, estava morrendo de medo, tenho ansiedade, então faz com que a gente sempre sofre com antecedência, mas graças a Deus foi de boa. Então, exatamente isso que eu comentei, né? A Virginia, por conta da ansiedade, né? Você passa ali na noite anterior do exame, nem dorme direito, na hora que deita ela fica muito assustada, mas em geral é um procedimento tranquilo, é um procedimento que dói muito pouco, incomoda muito pouco. O da K Mesquita, ó. Foi sem anestesia, a médica passou uma pomada de xilocaína, um amor de pessoa, super paciente, mas o exame foi sem anestesia, doeu muito, não consegui conter as lágrimas, o local do exame ficou bem inchado e dolorido, foi um dos piores exames que já fiz na minha vida. Então, você vê, vários comentários bons, e aí vem uma pessoa que teve uma experiência ruim. Isso é algo que depende muito do profissional que está fazendo. Outro ponto também depende do nódulo. Quando o nódulo é grande, geralmente é uma punção muito fácil de realizar, porque às vezes até sem guiar pelo ultrassom você consegue colocar a agulha lá, é um procedimento rápido, você coleta material. Mas quando o nódulo é pequeno, e principalmente se o nódulo é pequeno e posterior, então está bem profundo, e se o paciente tem um pescoço mais gordinho, ou até o pescoço de cearense, que é um pescoço mais curto, acaba se tornando um procedimento bem difícil para coletar o material, e quanto mais difícil, ele pode ser mais demorado e pode ser mais doloroso, tá? Então é algo que está envolvido em relação a esses outros fatores, né, que pode acabar piorando a dor, e
E, assim, é algo que leva até a pensar, vale a pena puncionar todos os nódulos? Não. A gente precisa selecionar muito bem quais casos merecem ser puncionados, porque na maioria dos casos é tranquilo, mas em algumas pessoas é muito doloroso e faz sentido você fazer com que a pessoa passe por esse risco de sentir dor, né? Ou até risco de ficar inchado, dolorido, né? Ou ter um hematoma, né? Então a gente precisa pesar muito bem, né? Quais casos tem indicação, tá? Olha o comentário da Fátima. Fiz biópsia, resultado benigno, gostei, foi muito bom, médico maravilhoso, nem senti nada. A Carmen, para mim foi tranquilo. A Nice também colocou aqui, foi. Aqui da Grace. Fui morrendo de medo, pois nunca tinha feito antes. Encontrei um homem quase em pânico para fazer o exame. Entrei antes dele, o médico pediu que eu virasse o pescoço. Quando eu vi o tamanho da agulha, me deu medo. O médico disse para prender a respiração, injetou a seringa, fez as punções. Não é confortável, mas nada desesperador. Ao sair da sala, falei pro homem, fique tranquilo que você vai conseguir também. Então, assim, até um comentário aqui do vídeo, fique tranquilo que você vai conseguir. Na maioria dos pacientes é muito tranquilo, tá? Mas em alguns casos realmente pode ser muito desconfortável, tá? Eu agradeço o relato da Grace, foi uma história bem interessante, né? E assim, há outro ponto também, aqui não tem nos comentários, mas no meu dia a dia, como eu atendo em algumas cidades do interior, eu pego muita punção que foi solicitada por um clínico geral, não foi por um endocrinologista, não foi por cirurgião de cabeça e pescoço, porque nessas cidades eu sou o único cirurgião de cabeça e pescoço. Então, é muito comum, quando o paciente chega para fazer a punção, eu analiso o caso, vejo o ultrassom, faço o ultrassom e eu vejo que nem sempre precisa fazer ultrassom. Em alguns casos, eu não indico fazer essa punção, né? Como foi um médico que pediu, mas eu sou um médico e eu tenho também como interpretar e se realmente ver se a indicação é válida ou não. Então, em alguns casos, não precisa puncionar, né? E o colega pediu porque ele não sabe. Já teve caso até de, quando eu examinar, nem ver o nódulo que foi pedido punção. Não existia nódulo, era uma tireoide difusamente heterogênea por conta do Hashimoto. Então, esse cuidado, né, ele nem sempre existe. Em alguns profissionais fazem tudo, né? Porque se você não faz o exame, você não ganha o valor, né? Mas eu acho que isso não é a forma correta, a forma ética de se fazer medicina. Então, em alguns casos, eu realmente não, vejo que não precisa e não faço, né? Vamos lá, outro comentário aqui da Débora. Fiz a punção há 2 meses, não teve anestesia, não doeu, só senti uma furadinha. Depois ficou um pouco dolorido, tomei um comprimido de pirona e aliviou. Fui com muito medo de doer, mas foi tranquilo, graças a Deus. Então perceba que até aqui a maioria dos comentários tranquilo. Em alguns pacientes foi um pouco doloroso e até agora uma pessoa muito ruim. Outra orientação que eu sempre faço também se os pacientes sentirem dor depois da punção, que às vezes pode ficar dolorido 2, 3 dias, é usar dipirona ou paracetamol. Às vezes uma compressa de gelo pode aliviar a dor, tá? É algo que pode ajudar. Comentário da Marisa, um comentário bem bacana, bem extenso para a gente aprender. Fiz 2 punções antes da cirurgia com médicos diferentes. A primeira doeu bastante, muito desconfortável, o profissional não explicou nada do que ia fazer, só tacou um saco de gelo no meu pescoço, já veio com a agulha e doeu bastante. Na segunda foi em um outro local com um médico maravilhoso, explicou cada passo que fazia, me tranquilizava o tempo todo, não senti dor nenhuma e foi super tranquilo. As 2 vezes não tomei anestesia, mas houve bastante diferença no jeito e contato com o paciente. Eu até havia comentado com isso, né? Quando eu faço punção, a gente vai conversando com o paciente, às vezes solta uma piada para meio que quebrar essa tensão, e eu percebo que isso é melhor até do que a própria anestesia, mas a anestesia em si, eu percebo que é como se fosse um efeito a mais, né? Você anestesiou, então o paciente, agora eu posso relaxar, não vou sentir mais dor, né? Então faz uma diferença esse contato com do médico, né? Explicando tudo para o paciente, né? Então realmente é encontrar um bom profissional que faça isso, faça dessa forma, né? Mada, fiz a punção em 2 nódulos sem anestesia, chorei de dor, graças a Deus eram benignos. Eu senti até dor, não sei se foi o profissional, mas não gostei. Sim, outro comentário que eu ia fazer, eu lembrei e esqueci. Eu já tive paciente, que foi até curioso isso, a paciente, quando terminou a punção, elas, doutor, mas já acabou, cadê a agulha? Eu não senti nada. Então, assim, a pessoa ficou desconfiada achando que a punção não tinha sido feita. Então, realmente, em algumas pessoas, né, em alguns profissionais, depende muito da técnica, depende muito do nódulo, algumas pessoas até existe a desconfiança, o paciente acha que o exame não foi feito de tão tranquilo, tá? Então, é muito subjetivo, depende de paciente para paciente. O comentário aqui da Fátima. Tem que operar 5 nódulos, passou 1 ano, não operei ainda, medo de morrer, tenho 68, tenho pressão alta. Então, é um paciente jovem, né, 68 anos, pressão alta é algo que a gente controla na hora da cirurgia, faz mais sentido operar do que deixar o problema piorar, né?
Então acho que é isso, já li uma quantidade boa de comentários, foi uma conversa bem interessante, né? Na semana que vem, provavelmente o tema vai ser nódulo na cirurgia da tireoide. Então, se você está assistindo esse canal, já vá lá no Instagram, me siga pelo Instagram. Agora que eu estou vendo aqui que a luz está piscando aqui, está parecendo uma balada. Mas é isso, muito obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Valeu!